Quantas flips, Bruno? Essa terceira, quarta talvez, não lembro. Já não lembro. Paraty é um silêncio, assim, normalmente. Aqui a gente passou por um gerador, aqui tá tendo um ensaio. É um ensaio no estacionamento, né, cara? Então qualquer ponto, pico, espaço. Eu gosto dessa questão de Paraty, de ocupar o espaço urbano. É uma coisa que se tem muito na minha cidade, né? As pessoas gostam muito de ocupar os espaços. E a Flip eu acho que é um momento particular para Paraty nesse sentido. Porque um estacionamento vira um espaço para o show, né? E cada esquina, cada beco você vê um negócio. Poetas, hippies, a galera do rock and roll, a galera da poesia, todo mundo junto. Então isso é bem legal do ponto de vista antropológico, né? Se fosse um karaokê, que música você subiria lá pra cantar? Agora. Belchior, claro, Belchior, por que não? Tô falando sério, eu adoro Belchior. Então canta só um pouquinho. Ah, não, sou horrível cantando. Vamos caminhar que é melhor. Tá gravando. Ai, Bruno, só você pra aceitar fazer uma entrevista tão doida. Não, imagina. Verdade é bem especial, né, cara? Assim, esse ambiente, Paraty é simbólico, né, para quem trabalha no mercado, no nosso mercado, né? E poder gravar aqui é bem especial, assim. Você sabe, eu já falei algumas vezes, tenho uma relação de amor e ódio com Paraty. Minha visão de Paraty sempre foi de muito trabalho, né? E, pra ser bem honesto, não conheço nada além do centro histórico, carregar caixa de livro, ou organizar festas, ou mediar mesas, esse tipo de coisa. E todo ano eu penso, nossa, vai ser aquela jornada cansativa, mas no final vale sempre a pena, né? Então, na verdade, é um ambiente especial. Com avião, intervenção, carros e tudo isso faz parte, é muito legal que seja assim. Chegou o seu transporte ali? Não. Não subo naquilo nem? Não, também não. A história nos mostra que eles caem aqui perto. Publish News entrevista Bruno Mendes, sócio do Publish News, o homem do Coisa de Livreiro. Que o nome da sua empresa como é que nasceu? Porque é muito legal, parece tão simples. Ninguém tinha pensado nisso? É uma história interessante, na verdade. Assim, o Coisa de Livreiro surgiu quando eu era livreiro. Na verdade, trabalhava na Livraria Cultura até então, né, na época. E nessa casa eu fui para o Rio de Janeiro para abrir essa livraria, o Cine Vitória. E eu dividi a casa com outro livreiro, que era o Wilson, enfim. E minha esposa, né, a Ana Paula, que você conheceu, e a gente queria abrir na época, isso 2013 talvez, 2012, não lembro mais a data exatamente. A gente pensou em abrir um canal no YouTube, fazer vídeos no YouTube, para bater papo, conversar com as pessoas, né, relacionado aos livros e tal. E como a gente era livreiro, a gente queria, na verdade, criar uma extensão. Era antes do Booktube, era antes do blog, não era... não tinha essa pretensão de ser youtuber nem nada, mas a gente queria criar uma extensão da livraria e de comunicação com os clientes e com os amigos, né, através desse canal. E aí, na hora de decidir o nome, o Wilson soltou na época, falou, sei lá, coisa de livreiro, isso é coisa de livreiro, porque livreiro tem uns vícios, né? É com relação à capa, é com relação à proteção do livro, é com relação à organização, e tudo o que a gente fazia tinha a ver com isso, né? Então era um jeitinho, uma forma, e ficou coisa de livreiro, por causa disso, por causa desse nome do canal do YouTube. Dá pra assistir ainda, tá lá tudo. Olá, eu sou o Bruno Mendes, esse é o Coisa de Livreiro, eu sou apaixonado por livros de fantasia medieval. Cara, tem um primeiro vídeo da gente, é horrível, é numa cama, assim, tá os três sentados numa cama no quarto, nessa casa, né, onde a gente tava na época, e onde a gente fala, assim, uma edição bem ruim. Uma droga, a gente tá morrendo de vergonha, que é a primeira vez. Mas eu não sei se você olha pra cá, se olha pra lá, se olha pra lá. Tá tudo invertido, né? Você bota pra lá e pra cá. Eu tô todo doido, mas enfim. Tudo bem, gente, eu já apareci minha perna, já tô ótimo. Uma edição minha, por sinal.
Então, Você sabe que eu vou atrás disso, né? nossa senhora, não façam isso, assim, é muito ruim. Então tem uma mistureba aqui que eu acho que vai ser legal. Para começar aqui, assim, a gente vai conversar com vocês toda semana, toda quarta-feira, todas as quartas-feiras, né, sobre livros e novidades do mercado editorial. E tá lá, tem esse episódio 0 do Coisa de Livreiro. Foi a única coisa que eu deixei, na verdade, na internet, assim, sabe? De coisa de livreiro, porque eu achei que valia a pena deixar esse registro, assim. Eu nasci no Recife, com muito orgulho, assim, tenho um orgulho tremendo de Recife e tal. E depois fiquei entre Recife e Jaboatão. Na verdade me parece a mesma coisa, talvez para muita gente que esteja ou não faça sentido nenhum, mas faz muito sentido. São cidades com características diferentes, assim. Jaboatão, sempre você vai para o Recife, de Recife para Jaboatão, são cidades que você está sempre cruzando. Olinda já tem uma outra atmosfera, né? Olinda já tem essa característica de ser uma cidade dormitório. E eu tive esse privilégio de nascer nesse local, né, cara? Onde cresci ouvindo e vendo o movimento Mangue Beat, a tradição, tecnologia, informação e cultura popular muito interligada. E eu sou filho dessa cidade, assim, dessa atmosfera pernambucana. Cinema muito forte lá, né? Demais, cinema, as pessoas, assim, Pernambuco tem uma beleza nas coisas simples e talvez pelo seu tamanho não é tão complicado as pessoas enxergarem a tua criação lá, né? Então tudo que você faz, assim, é de grande impacto e de grande relevância. E tem a questão da identidade mesmo, desse valor identitário do pernambucano, de defender, né? Ontem eu brincava com você que eu dizia, né, que Pernambuco tem esse ditado que a gente tem 2 rios que cruzam o centro da cidade, que é o Capibaribe e o Beberibe, que juntos formam o Oceano Atlântico, né? Essa é a visão do pernambucano com relação a tudo. Visão essa, inclusive, que já gerou diversas risadas entre mim e o Carlo, né? O Carlo gosta bastante de sacanear os pernambucanos como pessoas que aumentam muito as coisas. Mas não, Recife, depois de Santos, é o lugar mais fantástico que eu conheço. Ok. Dá esse crédito para Santos aí. Não dê não. Tem um verso de evocação do Recife, do Manuel Bandeira, que ele diz Recife sem mais nada. E quando ele narra o poema Recife sem mais nada, é tão forte, assim, é porque esse sem mais nada quer dizer que já tem tudo, né? Já tem tudo. E essa era a minha impressão, na verdade, assim, antes de sair de Recife. Eu saí de Recife, minha primeira viagem de avião foi muito tarde, André. Eu tinha uns 26 anos, mais ou menos. Eu tive que ir a São Paulo, enfim, por causa da livraria, do trabalho que eu tinha. E a impressão de voltar para minha cidade foi dizer, pô, aqui tem tudo que eu preciso. Se eu precisar de alguma referência bibliográfica, eu tenho. Se eu precisar de teatro, eu tenho. Se eu precisar de cinema, eu tenho. E tá tudo muito próximo a mim e eu sou fonte criativa disso também. Então, eu voltei muito orgulhoso, assim, tipo, pô, que legal que eu tô voltando para casa e isso tudo. Mas, assim, esse sentimento desse verso que você tá falando, tem muito desse sentimento de se você vivencia aquilo de verdade, você acha que aquilo tudo é suficiente. Só que os motivos da minha saída inicialmente tem mais a ver com uma questão não só com o meu estado e o trabalho e o mercado que eu atuo, mas tem a ver com uma busca pessoal também, de enxergar outras atmosferas. Isso começou a despertar em mim também, né, de querer conhecer pessoas novas, de ter um hiperfoco no meu trabalho, porque como eu tenho essa ligação muito forte com minha cidade, é muito natural que eu seja consumido por ela e ela me tire a atenção a todo momento, entendeu? Então, a todo momento eu conheço todo mundo, eu sei cada rua, eu conheço cada espaço. E aí, diante do trabalho que você tem que fazer no dia a dia, isso também tira um pouco do meu foco, né, daquilo que eu queria realizar verdadeiramente. Então, a minha saída de Recife tem a ver com isso, assim, tem a ver com essa descoberta de tentar achar um local novo para chamar de casa, né, onde eu não tenha referência, mas que eu tenha esse espaço livre para poder focar no meu trabalho. E desde essa saída de Recife para o Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, um pouco entre essas 2 cidades, esse meu lado nômade migratório, né, ele aflorou mais e me deu a possibilidade de me dedicar um pouco mais ao que eu amo fazer, né, que é o Coisa de Livreiro, que é o Publishing News hoje. Você falou vindo para cá e tal, você me perguntou quantos anos eu tinha.
Eu falei, não, tenho 33 anos. Você falou, pô, jovem, tá fazendo tudo isso. Isso tudo aconteceu muito rápido desde que eu tomei essa decisão de focar plenamente no trabalho e deixei no caminho a minha cidade, amigos, família. Engasguei aqui agora, mas cortar isso não sei. Mas deixei. Engasgo é ato falho, né? Ato falho, assim, tipo. Mas você deixa, né? Deixei essas coisas no caminho e foquei inteiramente no livro, né? Então, no mercado do livro e no que eu estava fazendo. Eu não tenho arrependimentos com relação a isso. Pode parecer até pesado, né? Falar isso. Mas eu amo tanto o que eu faço e da maneira como está sendo construída que eu faria tudo de novo, sem a menor dúvida. Não é pesado, é que a gente está num mundo em que parece que há uma cobrança de dizer que tudo é muito leve, tudo é muito gostoso, tudo é muito lindo, sempre. Só que toda dedicação, ela tem dor, ela tem entrega, tem escolhas, né? Eu acho que é nesse sentido, não é pesado, mas mais verdadeiro, talvez, né? Eu gosto de colocar as coisas assim, sempre quando perguntam com relação à trajetória, carreira, essas coisas. É muito foco, insistência e principalmente são coisas que a maioria das pessoas não estão dispostas a abrir mão, né? Um final de semana, se me perguntarem hoje, isso foi motivo de análise, né? Assim, abrindo, assim, sendo muito transparente, conversando uma vez com a minha analista, ela falou, pô, entre um dia de trabalho árduo ou um final de semana com amigos, eu vou preferir o dia de trabalho árduo, definitivamente. Você não quis o avião, eu mandei vir outra coisa. Esse tudo bem? Esse pode ser. Dizem que cai menos. São as estatísticas. Bruno, que casa foi essa que você deixou? Quem é que está lá? Quem é que estava nessa casa? Quem são as memórias, principalmente, que continuam habitando essa casa na sua cabeça? São permanentes, né? Porque assim, são referências inegáveis assim, do que me construiu. Minha mãe, né? Eu acho que, enfim, acaba sendo uma grande referência, assim. Então, minha mãe, evidentemente, foi a coisa mais complexa, assim, de deixar. E apesar de eu já morava sozinho, tá? Eu saí de casa cedo e eu tinha casa, tinha vida, não tinha, mas essa relação de proximidade, de sentir que tem algo familiar, era muito legal. Alguns amigos de ideias, né, naquele momento, então eu acho que o Bruno, antes de sair lá também com essas referências, era um Bruno cavalo agora. Você pode optar, que demora um pouquinho mais para chegar. Então, maravilhoso isso, cara. Então acho que minha mãe, eu acho que é a referência que deixo lá. Evidentemente meus familiares, né, também mais próximos, ou a memória afetiva com relação a algumas áreas, algumas localidades. Mas é isso, eu acho que é a cidade em si, viu? Agora assim, olhando tudo, tem uma atmosfera, sabe a cena que me vem sempre à cabeça, às vezes eu estou num processo criativo, preciso decidir alguma coisa e tal, estou muito estressado. Eu lembro que tinha as cenas de cotidiano do Recife, tipo, Recife 6 horas toca uma música de oração, é muito comum em rádios, em algumas cidades e tal, toca, eu lembro, né, em Recife 6 horas, é uma voz bem grave no rádio, esteja onde você estiver, você escuta aquilo, no centro da cidade, um caos, você escuta e começa a tocar Ave Maria, no meio da cidade. Então uma memória que eu tenho muito é estar no centro da cidade do Recife e dizer Recife, 6 horas da noite. Aí todo mundo, tá um caos na cidade e as pessoas no ônibus vão lá fazendo sua oração, não sei o que. Para um negócio assim, dá uma parada naquele meio. É muito louco, né? E várias vezes eu vejo, assim, a minha memória é essa, afetiva da minha ligação com as pontes, com a cidade, com as pessoas andando, com esse tipo de reação. Quando eu penso conteúdo hoje, por exemplo, vai pensar uma campanha, vai pensar o quê? Essas são minhas referências que tocam, entendeu? Eu sei que as pessoas me conhecem muito pelos dados, pelo fator analítico e tudo mais. Ele está presente na minha visão de mundo, sempre esteve, talvez pela a minha proximidade, enfim, com a ciência exata de certa forma, mas é esse o ponto que eu quero atingir das pessoas, entendeu? De tornar as campanhas que a gente faz, o que a gente realiza, um pouco desse cotidiano no imaginário, entendeu? É um pouco da fonte que eu bebo ali e isso é que me faz mais falta, mais do que não mais do que as pessoas, mas junto ali com as pessoas que são referência para mim,
a cidade em si é a grande referência para mim. É um pensamento que reduz demais as coisas, achar que número é frio, palavra é quente. Exatamente. As coisas, nada é separado no mundo, né, Bruno? Não. A tecnologia não necessariamente esfria as coisas. Não. Eu acho que muito pelo contrário. A tecnologia cuida daquilo que você já não precisa ficar prestando atenção a todo momento porque é processual. É aquilo que te torna sem brilho no dia a dia. A tecnologia te dá espaço para que você crie o seu brilho, crie seus espaços, tenha teu momento criativo, né? Ao invés de você passar uma semana se debruçando numa planilha, né? Você consegue automatizar aquele processo para que ele te entregue os resultados, você pense em como pode conquistar melhor o teu cliente, como pode fazer, enfim. Essa característica maior, né, da facilitação da tecnologia. Ela é um meio, mas ela precisa de sentido, sabe? E as pessoas perdem isso no meio do caminho, acabam enxergando tecnologia como algo frio, mecânico ou muito sofisticado que só gênios podem entender ou dominar. É engraçado que nessa correlação entre alta literatura, por exemplo, e tecnologia estão muito próximos, assim, tipo, oh meu Deus, só posso entender a crítica, um grande cara que estudou, um crítico literário e tal, não sei o que, e como se aquilo não fosse acessível. A mesma coisa a tecnologia, o cara tem que ser um cientista de dados monstruoso e que entende muito de número. Gente, não, são conhecimentos, você está aberto ou não para receber, basicamente isso, sim. Agora eu vou problematizar para tentar fazer você ficar nervoso, que é uma coisa que é inimaginável no que eu te conheço, assim, no pouco que eu conheço você, infelizmente, que eu acho que todo mundo que tem contato contigo tem vontade de ficar conversando horas, assim. Imagina. A gente não está sendo vigiado demais por causa da tecnologia, porque tudo está indo para facilidade, e daí essa facilidade está virando uma coisa da gente estar informando o tempo inteiro onde nós estamos, o que estamos fazendo, o que estamos escolhendo fazer, com quem falamos, no que nos interessamos. Isso me assusta um pouco, pessoalmente. Tenta me tranquilizar o coração. Não, você está certíssimo. Eu acho que as questões relacionadas à privacidade, à vida íntima, de maneira geral, elas estão comprometidas, né? Principalmente porque as pessoas não sabem como se comportar ou como evitar esse rastreamento em determinado aspecto, né? Eu acho que esse é o fator mais grave, na verdade. Assim, as pessoas não saberem que é possível criar algumas restrições com relação à sua própria privacidade. Evidentemente que, ao utilizar um serviço privado, ou uma rede social, você concorda com os termos, você está concordando com... Ninguém lê aquilo, né? Ninguém lê. Porque se ler e não concordar quer dizer... Você não tem outra opção. Não participar. E não participar custa caro. Aí é a coisa que eu sempre me pergunto. Então, qual é a necessidade e qual o preço da tua privacidade? Porque há essa necessidade extrema de ser sociável a esse nível, ao ponto de abdicar da tua liberdade e da tua privacidade. É uma escolha. Não tem escolha fácil para isso, não tem resposta fácil para isso, tá, André? Assim, não tem caminho fácil. Os seus dados, sim, vão servir de base de análise, isso é uma realidade. Você pode não participar, mas aí você vai não participar do que todos estão participando nesse momento. Exato. Mas saiba que você tem uma escolha e que está tudo bem com isso, assim. Ninguém vai te prejudicar porque você não tem um Facebook. Ninguém vai te prejudicar porque você não tem um Instagram. Eu tenho essas redes, por exemplo, mas eu não quero compartilhar minha vida privada muito amplamente nesse tipo de rede, e deixo com diversos filtros ativados para impedir diversas coisas, desde a utilização de VPN, para que não veja de onde eu estou falando ou de onde eu estou me comunicando, simplesmente por uma questão de privacidade. Eu preciso estar nesse local, porque as pessoas estão, faz parte do trabalho, inclusive, que eu faço, mas eu não quero dividir a minha vida privada de uma maneira escancarada, é uma escolha. Você tem essa escolha, as pessoas têm. O que falta é um pouco de acesso à informação para saber como bloquear um pouco
essa coisa da hiperexposição. E as pessoas estão a todo momento, a gente está aqui alguns segundos, você viu, as pessoas param a todo momento para tirar foto na porta, numa grama, Eu estou aqui em Paraty, eu não tirei nem uma foto. Eu simplesmente... Nossa, aqui houve um pequeno acidente. Nossa. Mas ele só caiu, ele não caiu de boca. Não? Ah. Não, é o nosso grande pesadelo, né? É nossos filhos caírem no chão e baterem a boca. Nossa Senhora. Mas eu fiquei de olho, tô de olho também. Ah, ele tá bem. Então... Então, você vê, é isso, as pessoas querem essa hiperexposição, né? Elas querem pertencer a algum lugar. Eu acho que é mais uma questão de pertencimento, né? E sim, eu abdico da minha privacidade em detrimento a isso, né? Então, as pessoas estão dispostas. A questão é saber até que ponto você está disposto a fazer isso. Não tem muito segredo. Você vai ser rastreado, você vai ter os dados expostos, as empresas vão utilizar isso para te vender mais produtos. A pulseira que você está utilizando de saúde ou um track, está indo essas informações de batimento cardíaco para a empresa que detém o meu fluxo de batimento cardíaco, está lá na empresa, não tem para onde fugir. Eu concordei com tudo isso, em detrimento do benefício que eu estou recebendo, que é ver essa informação aqui. Mas, novamente, é uma escolha. Bruno, explica pra gente o que é blockchain, porque eu vejo você estudando e buscando soluções para o mercado a partir dessa tecnologia, dessa forma de pensar os negócios e o mundo. Explica pra gente o que é o blockchain. Tarefa difícil. Quantas horas a gente tem para debater? Porque a gente tem uma feijoada daqui a pouco. Hoje, quando a gente precisa criar autenticidade com relação a um documento, com relação a algo que a gente está fazendo num contrato, a gente sempre precisa de um órgão terceiro para validar isso para a gente. Então, se a gente vai fazer um contrato, geralmente a gente precisa de um cartório para dizer que aquele documento autenticado é de fato seu, a sua assinatura, ele é autêntico e válido. O blockchain elimina esses terceiros. De que maneira? Ele utiliza uma rede descentralizada de computadores que tem simplesmente a função de validar aquela operação. Gravar, tá gravando direitinho, então. Dá um nervoso não ter controle de tudo, assim, porque, assim, aqui... Mas isso é uma ilusão, né, também, ilusão. Não é? Eu quero as câmeras tudo aqui pertinho para eu controlar, ver se está gravando, checar 5 vezes se está gravando. Eu já botei para gravar antes. Por que essa paranoia, né? Sim, é a paranoia do controle, né? É aquilo que você estava me perguntando muito sobre, eu não sei se estão me rastreando, se estão me vendo, se alguma coisa. Essa falsa impressão de controle, né? Eu tenho muito isso. Tá? Eu tento visualizar todos os passos que eu vou dar, né? No final eu acabo improvisando. Porque eu acho que tudo que eu planejei não está bom o suficiente, então talvez seja melhor eu improvisar. Eu me dou essa liberdade, eu acho maravilhoso. Estava falando com você também sobre as mesas, né? Eu divido alguns tópicos lá, nas mesas que vou mediar ou nas conversas que vou ter. Mas grande parte é improviso. Eu sei exatamente o que, mais ou menos por onde eu tenho que ir, mas se eu escrevesse tudo como um script, um roteiro, eu talvez não funcionaria tão bem. Engessa o acaso, né? A informação que chega agora, que assim, que dá start numa outra coisa, numa outra conexão, né? Todo planejamento tem que estar aberto ao acaso. O planejamento prepara a gente para aproveitar o acaso. Exatamente. Aquele acaso está dentro daquilo que você espera, né? E evidente, você não pode ter controle de tudo, não queira isso, pelo amor de Deus. É maluco querer isso amplamente, assim, tudo. Talvez de um processo ou outro que você precisa fazer dentro do nosso mercado, produzir alguma coisa, mas o controle total é algo que eu não desejo para ninguém. Oi pessoal, oi equipe do Publish News, oi todo mundo. Eu tô gravando esse vídeo para contar um pouquinho de como eu me senti em ser uma das vencedoras, ao receber a notícia de que eu era uma das vencedoras do Prêmio Jovens Talentos. Acho que falar que eu fiquei extremamente feliz é um pouco clichê, é um pouco redundante, mas é bem real. Deu uma sensação muito grande de satisfação, de orgulho próprio, de... Poxa, todo sacrifício vale a pena em algum momento. A gente não sabe quem são nossos concorrentes, então quando
foram anunciados os vencedores, foi muito especial, porque meu nome está lá ao lado de gente tão bacana, tão importante e que faz tanto pela indústria do livro quanto eu. E acho que é um momento de que a gente se dá conta de que, sem falsa modéstia alguma, a gente pode falar, poxa, uma vida inteira de dedicação ao livro faz sentido. Nesse momento, assim, é uma indústria complicadíssima, uma indústria bastante peculiar, poucas pessoas de fora entendem. Eu ainda atuo nesse lado de distribuição e de livreira, desse lado de cá do balcão. Não é fácil, não é um mercado acalentador, mas receber uma notícia dessa é gratificante. Faz tudo valer a pena mesmo. Eu nunca fui a Frankfurt, nunca fui à Feira do Livro de Frankfurt. Eu já estive em outros eventos internacionais do livro, e nacionais também, mas Frankfurt vai ser minha primeira vez. Então, nossa, eu tô em estado de êxtase, assim. Eu tô orgulhosa de mim mesma, eu tô orgulhosa da minha equipe, eu tô orgulhosa da minha família, que me colocou no livro desde sempre. Meu pai, a minha irmã, minha mãe no backstage mais incentivando. Eu tô feliz de ter escolhido os caminhos que eu escolhi. Eu estou bastante grata ao júri, à equipe do Publish News. Oi, eu estou aqui hoje na Livraria da Vila da Fradique Coutinho para apresentar para vocês uma coleção da Matrix chamada Livro Caixinha. Vamos conhecer um pouquinho dessa coleção super divertida. Os 3 mais vendidos são Brincando de Mindfulness, Coaching na Box e Puxa Conversa. O último lançamento foi Terapia Infantil e já estão programados Empatia para Crianças e Líderes Inspiradores. A editora investiu nesse formato lúdico para possibilitar uma nova forma de interação com o mundo da leitura. Já foram lançados 102 títulos de 70 autores diferentes e a editora pretende lançar mais 20 até o final do ano. Os títulos da coleção podem ser encontrados nas principais livrarias e na internet. Qual é a livraria perfeita? Se você pudesse... Merlin. Cara, honestamente, a descrição de livraria perfeita para mim é aquela que serve para a localidade onde ela está. Eu vi, por exemplo, a chegada de uma livraria no Recife Antigo, no Centro Antigo, lá, de novo falando de Recife, mas é porque é um referencial muito forte, e já que a gente está falando de referências mais profundas, eu não vou lá para fora para explicar isso não, vou no que a gente tem de bom aqui dentro. Então, eu vi uma livraria chegar num centro meio abandonado, sabe, que o Recife Antigo tinha uma época meio negra ali, de ser muito escuro, ter muita gente drogada, e, enfim, inclusive passa por um momento semelhante nesse atual contexto, né? Enfim. Mas eu vi uma livraria mudar todo o cenário cultural e ela se tornar centro de ponto de encontro, não só dos intelectuais, né, como também da família. Então era bacana ir até aquela livraria todo final de semana, naquele espaço onde existia, né? Eu estou falando evidentemente da Livraria Cultura do Paço Alfândega, em frente para o Rio Capibaribe, que era um cenário maravilhoso, a livraria sempre muito lotada, muito bonita. A Livraria Jaqueira vai abrir lá, né? Então a livraria da cidade abrindo lá, acho fenomenal. Mas para mim essa livraria que serve, assim, é a livraria perfeita, é onde as pessoas se emocionam, onde as pessoas se apaixonam, onde as pessoas entram e dizem esse cheiro, entendeu? Tinha um cheiro peculiar da livraria. Então eu chegava lá, quando não estava mais na livraria, né, não trabalhava mais lá, mas eu entrava na livraria e me via toda aquela carga, só pelo cheiro. Às vezes me emocionava só na entrada da livraria, só porque tinha a atmosfera daquela livraria. Aquela livraria é a livraria que serve, é a que muda a vida, é a que muda contextos sociais, que impacta na sua localidade, que ocupa o espaço urbano com a devida responsabilidade. Às vezes nem tanta responsabilidade, às vezes é meio no acaso, mas ela muda e o que acontece? A comunidade reconhece essa livraria como ponto importante e, mais ainda, reconhece que ela é muito importante ela existir ali. Né? Essa é a livraria perfeita, porque a comunidade sustenta a livraria e a livraria sustenta a comunidade. Essa para mim é a livraria perfeita. Como é que foi o comecinho da sua relação nessa livraria? Como é que
Bom, eu era cliente, né? Ia lá sempre, enfim, comprar bastante livro, comprar bastante e tudo mais. E Que livro você comprava? De tudo, assim? Você fez faculdade no Recife? Sim, eu estudei Direito, mas eu tive assim, uma base. Sempre me interessei por coisas muito diferentes, então meu interesse, eu acho que a filosofia foi muito pesada na minha vida, assim, de matriz e base, então estudei muito filosofia na adolescência, então tive a oportunidade de, cara, a Martin Claren tem um histórico muito legal na minha vida, assim, porque eu nasci numa comunidade em Recife, né, tipo, um lugar muito humilde e tudo mais, e por acaso eu estava começando a ler e tal, e gostando das coisas, pegando aquele prazer pela leitura, e certa vez passei lá e comprei acho que foi a República do Platão, da Martin Claren, que tão malhada pela péssima tradução, aquelas coisas que as pessoas falavam antigamente, hoje em dia já não é assim, né? Mas comprei essa edição, li, e aí tinha toda a coleção que vinha atrás assim das edições, e eu fui marcando e fui comprando cada um deles e lendo e buscando e tudo mais. Depois comprei outras edições e tudo mais. Isso eu tinha 14, 15 anos, né? E dali deu uma mudada na minha visão de mundo, né? Então mudou a maneira como eu me comunicava, mudou a maneira como eu enxergava as coisas, inclusive a coisa de enxergar a linguagem e a ciência como algo muito próximo, né? Minha paixão pela programação, minha paixão são outras coisas que vieram depois, vieram muito dessa relação e dessa descoberta da filosofia. Então eu comprava muito livro de filosofia na época, e sociologia, né? Então comprava de tudo. Hegel, Kant eram os mais frequentes da minha leitura na época. Depois, enfim, passando pelos clássicos que todo mundo lê, Durkheim, enfim. Depois a descoberta e meu encanto lá com o Slavoj Žižek, que é um filósofo esloveno que depois descobri e tal. E fui indo por aí e tal, e ia sempre buscar as novidades na livraria. Um amigo começou a trabalhar. Nesse período, eu estava numa fase de que eu não queria trabalhar com direito de maneira nenhuma, assim, tipo, achei que não era para mim, e pedi para ele deixar o meu currículo na livraria para fazer o processo seletivo e tudo mais. E ele deixou lá meu processo e tal, deixou o meu currículo, comecei a fazer o processo. Nesse mesmo período eu estava trabalhando de office boy. Eu trabalhava tipo andando a cidade inteira a pé, não era de moto. Meu courrier, meu coisa, fazia entrega, chegava... Eu estava num momento complicado na vida. Foi meu primeiro emprego também. Assim, meu primeiro emprego na verdade foi aos 14 como auxiliar de serviços gerais no Ceasa. Caramba! Era bem pesado. Essa vale uma parte. Mas enfim... Mas já trabalhava, já tinha pegado, mas eu estava num momento bem confuso mesmo com relação ao que eu iria fazer na vida, e topei esse emprego porque eu precisava de grana. E aí passei no processo seletivo da livraria, era gente pra caramba, era um processo difícil, né? A Cultura tinha um processo seletivo pesado, né? E consegui passar, eram 150 pessoas, acho que ficaram 2, eu e a Leire, uma figuraça assim, sabe, uma pessoa que eu tenho amizade até hoje, tal. E aí eu descobri o varejo, e descobri o varejo de outra maneira, né? Bom que vai nos agudinhos. Mas descobri o varejo de outra maneira, né? Um varejo de relacionamento. E ontem eu falava, o Marcos, até deu um exemplo de o Marcos Pereira, eu estava numa mesa com o Marcos Pereira ontem, ele falou de uma livraria modelo e tal lá fora, e que era excelente, que tem uma ótima curadoria, ótimo atendimento, não tinha gerentes, e cada um a cultura era como a cultura era, né? Então, e que acabou perdendo um pouco dessas características, mas independente da cultura ou qualquer outra coisa, foi ali que eu descobri o brilho no olho do varejo, e entender que aquilo era um negócio, mas um negócio muito diferente. Eu não estava vendendo sapato, mercadoria ou tal, não sei o quê. Eu aprendi o que era o SKU, eu aprendi o que era os trâmites fiscais da coisa toda e tal. Aprendi tudo aquilo, né? Escoar 5.000 livros de uma vez só para dentro da livraria, organizar tudo. Isso tudo eu aprendi ali, foi muito legal. E entendi, mas a relação com o cliente era outra coisa. Era muito diferente de qualquer outra coisa. E aí eu me encantei, né? Comecei a adentrar num mundo que, por exemplo, eu não conhecia cinema.
eu não tinha uma grande base de cinema. Então, foram os clientes que foram me ensinando, e eu dizendo, pô, isso aqui é legal, pô, Eisenstein, não sei o quê, e aquela magia da descoberta, né, da primeira vez, pô, existe isso aqui, nossa, que incrível e tal. A música clássica, erudita, jazz e tudo também não era meu perfil musical, acabou virando meu perfil musical durante o meu processo na livraria, né? Então eu acabei sendo influenciado pelos meus clientes, né? Então meus clientes iam lá e eu trocava também figurinha com eles, muitos deles são meus amigos até hoje, assim, de ficar, pô, aniversário, me manda presente, me manda mensagem, me manda coisa. E foi aí que eu disse, porra, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu quero contribuir, mas eu não quero ser sujeito passivo disso não. Assim, eu não vou ficar vendo as coisas acontecerem, eu quero colocar a mão na massa. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Barato. Você falou do Kant. Eu nunca li o suficiente para conversar com você sobre isso, mas me parece que uma das ideias centrais dele é aquela esperança de uma iluminação geral da humanidade, e essa iluminação traria a paz. E que talvez tem muitas possibilidades do que significa essa iluminação, mas enfim, o aculturamento, a empatia, enfim, todos os aspectos que a gente chama de humanos, não biologicamente, mas como qualidade. Exato. Né? Você acha que isso é realmente... quando eu penso em todos os caminhos, eu acabo caindo nisso. Você sabe que tem um ditado. É o esclarecimento que vai nos salvar. Mas ao mesmo tempo eu olho e falo, não vai acontecer. Você sabe que tem algo muito comum entre o pessoal de filosofia, né? Diz que uma hora ou outra tudo vai acabar ou em Kant ou em Hegel, não tem para onde você correr, porque é base para muita coisa. Eu acho que sim, a iluminação, eu estou lembrando aqui de uma conversa engraçadíssima, que é um meme de internet, né, que eu tive a gente está falando de Kant e eu estou lembrando do ET Bilu, do YouTube. Entendeu? É como essas coisas se relacionam, essa é a minha mente nesse sentido. Entre o que você está falando desse aspecto. Filosofia, afinal. Né? Entre o que você está falando desse aspecto de Kant, que sim, é verdadeiro e tal, sobre a iluminação do conhecimento e tudo mais, e o ET Bilu, a gente chega no mesmo caminho, busquem conhecimento, né? Eu acho que é válido, eu acho que é muito válido, assim. Eu acho que esse é um caminho lógico, na verdade, né? Pro que a gente topou, né? Eu quero acreditar que a gente ainda está dentro de um pacto social, né? Onde a gente consegue respeitar determinados espaços e que a gente acredita ainda num aspecto da bondade, da cordialidade, como algo não só por ser bom, mas necessário para esse convívio social. E eu não consigo ver isso, André, sem conhecimento profundo com relação ao que significa esses gestos. E é isso que eu sinto um pouco de falta com relação ao que a gente vivencia hoje, né? Eu acho que as pessoas compreendem pouco os gestos pequenos, seja porque eu devo respeitar uma fila, porque eu devo dar espaço para o outro passar, porque que são essas coisas essenciais e são nessas coisas pequenas que mora realmente um conhecimento mais profundo do que é ser humano, do que é viver em sociedade. As pessoas estão esquecendo esse conhecimento básico mesmo, né? E é isso que eu sinto mais falta, inclusive na nossa relação mercantil. A gente está falando tanto de livro, a gente está aqui falando tanto isso. Ontem a gente teve uma mesa também de novo, essa mesa maravilhosa, onde tinha pessoas falando com muita abertura, muita sinceridade com relação ao que pensava, ao que enxergava sobre o mercado. E no dia a dia a gente tem medo de falar com as pessoas, porque olha, ele é muito poderoso, essa pessoa é muito, né, pode ser complicado você falar isso, não fala isso, mas talvez falte essa sinceridade, essa delicadeza de compreensão também no dia a dia, né? Isso tem tudo a ver com conhecimento, tá, Golo? Porque é entender as motivações desse gesto, faz com que você consiga desenvolver aquilo que você acredita, aquilo que você enxerga com um pouco mais de facilidade, né? Se você não tem essa compreensão ou segue no automático, você acaba se irritando e achando que é tudo regra. Então, e na verdade é um
um a priori de boa convivência, um a priori de conhecimento profundo para chegar a um determinado lugar. As pessoas estão esquecendo onde querem chegar no ponto final lá, né? É um papo filosófico, mas eu acho que é um pouco por aí. A filosofia não é nada mais do que a vida, a literatura não é nada mais do que vida, intensificação da vida, né? Mergulho profundo nessa nossa experiência, essa coisa que a gente chama vida. Olha, eu tenho certeza que ninguém imaginou que essa entrevista comigo seria sobre isso. Então, é a coisa que eu mais gosto no mundo, Bruno, é quando a entrevista desvirtua completamente. As pessoas conhecem o Bruno no mercado, sabem que, mas a gente vai chegar agora aqui, porque isso não é de graça. São tijolos que sustentam outras ações suas ou as suas ações. Você me falava em outro momento do clima que você busca formar na sua empresa, que hoje se começou com um canal de YouTube, hoje é uma equipe com uma dezena de pessoas, está crescendo para quase 3 dezenas de pessoas, e você tem um trato, uma aposta, vamos dizer, sim, arriscada. O autoritarismo às vezes parece que é o caminho mais simples. É o caminho mais simples, porque mantém as coisas sob controle e tal, mas você vai numa coisa mais arriscada, apostando que o fruto é melhor. Eu acredito no relacionamento e nessa linha horizontal de gestão, né? Em tudo, absolutamente tudo. Isso me causa problemas diversos no dia a dia, na minha relação inclusive com clientes também e tudo, porque eu sou muito anti essa aura chefe ou essa aura de poder, né? Isso realmente é algo que não está em mim, assim, exercer isso, né? Essa linha de poder, né? Eu não acredito nela de maneira coercitiva, é isso. Então eu mantenho uma linha horizontal onde eu sou o chefe que trabalha junto, então não tem nada que um colaborador meu faça hoje que eu não possa fazer. Tudo eu faço, desde a análise de dados, seja criar um site, seja fazer um estudo de segmentação, seja escrever um texto, não importa, tudo que eles fazem eu posso fazer, então, e ajo assim no dia a dia. Algumas vezes acontece das pessoas não compreenderem muito bem isso e acharem que podem se aproveitar disso de alguma maneira, e aí é que a linha autoritária aparece e diga, olha, você não entendeu a nossa proposta, o que eu quis colocar aqui. Eu quero uma linha horizontal, honesta, sincera, mas eu não sou um capacho, né? Tipo, eu não sou algo que você possa simplesmente se aproveitar, né? E aí é o lado mais duro do Bruno que aparece, mas são raros esses momentos. Eu tive poucos momentos assim com relação ao meu trabalho no geral, seja com cliente ou seja com colaborador. Mas aí não é autoritarismo, né? É uma quebra de combinação. Há um combinado e alguém não combina, eu posso ser, é o meu irmão, é minha mãe, é meu filho, é qualquer pessoa, não é? É que tem um pouco da nossa cultura nesse processo, André. É o medo à liberdade? As pessoas não sabem lidar muito bem com o processo mais livre de trabalho. E tem outro processo também que é meio problemático. As pessoas esperam um chefe. Elas esperam um chefe. Porque teu chefe é o cara tem um cara às vezes que vai te dizer para onde você tem que ir. E na maioria das pessoas, as pessoas literalmente não sabem lidar com sua liberdade. E quando elas não têm um ponto referencial que está te mandando ao tempo inteiro fazer algo, elas ficam perdidas. E eu gosto de ver essa confusão inicial quando eles chegam. Eu fico animado com isso, assim, quando elas chegam e começou a trabalhar com a gente, faz, para onde eu vou? Quer dizer, cara, você pode criar qualquer coisa aqui, você pode fazer parte dessa equipe aqui, fazer isso aqui, você pode fazer texto, você pode também entender sobre isso aqui. Mas eu não sei mexer nisso. Cara, não existe, abre a tua cabeça, você pode fazer qualquer coisa que você queira. Agora existe o não quero fazer, é outra coisa. Mas a gente dá esses espaços para abertura. É claro que tem o trabalho normativo, cada um tem um pouco da sua função tradicional de fazer alguma coisa, mas todos participam do processo. Isso é uma coisa muito gostosa na empresa. Assim, eu tenho muito orgulho disso. Assim, eu sou... eu digo, é isso que eu queria, entendeu? Então eu tive o que eu quis nesse ponto.
Nossa, Bruno, essa minha pergunta só vale se por acaso você esbarrou nesse livro. Você chegou a ler Bartleby, o escrivão? Eu conheço o livro, mas não cheguei a ler. Você sabe mais ou menos a história, né? É um escrivão, né? E ele começa a se negar a fazer as coisas com muita polidez. Fala, não, eu preferiria não fazer isso. E ele vai deixando de fazer tudo, e ele vai deixando de viver, ele enfim, acaba. O limite da sua paciência, porque o chefe dele vai tendo uma paciência, vai mantendo. Olha, o meu limite com relação a isso é longo. Às vezes o que aconteceu e que me fez até repensar algumas coisas, né? Tive tanta paciência com determinada situação ou pessoa que eu perdi uma pessoa por esse meu excesso de paciência. Isso me põe a pensar, né? Claro que existem outros contextos e outras questões que envolvem... porque para tudo que você faz, André, vai ter um problema, entendeu? Não importa. Então, essa paciência também é negativa se não dosada, né? E eu tenho uma resiliência muito grande com isso, né? Mas eu tenho ficado menos paciente ultimamente. Então, talvez por conta dessas situações, eu tenho me tornado uma pessoa mais direta, muitas vezes, na comunicação. Não vou perder essa questão humana que eu tenho discutido com você. Eu acho que faz parte da minha característica, não seria eu. Mas eu tenho me tornado uma pessoa mais dura e mais seca no dia a dia. Isso eu tenho observado também. É muito generoso da sua parte dividir essas vivências de empresário aqui, porque eu acho que tem muita gente no mercado que se identifica com algumas coisas, traz iluminação para escolhas, decisões que as pessoas no mercado têm que tomar. E quem trabalha como funcionário numa empresa também ter essa reflexão também. Se eu tenho alguém me liderando e que me dá uma abertura, e isso me faz bem mais do que o autoritarismo, então eu tenho que agir para sustentar isso, participar, fazer esse cara sobreviver dessa forma, porque senão tudo desmorona. É exatamente esse o ponto que você tocou. Para fazer isso você precisa de muita ajuda. Eu preciso de muita ajuda e compreensão deles também, né? Para fazer isso, para dar liberdade, para dar mais espaço, para dizer que as pessoas podem, enfim, criar e tal, porque elas, diante dessa liberdade toda, o mais comum de acontecer, e é o comportamento padrão, a pessoa cria uma cerca de segurança para ela e ela só faz aquilo. Então, dentro da liberdade toda que ela tem, ela criou uma cerquinha e ela só consegue fazer aquilo. Então, como tornar essa cerca expansiva aos pouquinhos? Ela expandindo, seu cercado, expandindo. Então, esse é o trabalho, essa é a visão, na verdade, né? Porque se você deixa ela no campo aberto e ela não tem também as referências, nenhuma referência, ela sente que o lugar é desorganizado. Ela sente que não tem que estar ali, que é todo mundo louco. Então, ela chega, ela mesma vai criando a rede de segurança dela, e ela começa a aprender a expandir, até ela sentir a vontade sem cerca alguma, né? Isso é um pouco eu acabo de narrar aí a passagem, né, do socialismo ao anarquismo. Então, aquele espectro de Marx que a gente estuda na escola, né? Então, é um pouco disso aí. Cara, a gente começou a entrevista, tava um solzinho aqui batendo nessa pedra em você, até em mim chegava o sol já se afastou, o tempo tá passando aqui na nossa frente. Você tem medo do tempo? Só pergunta pesada. Não, eu tenho o medo de ser irrelevante e que não dê tempo. Eu tenho muito foco no que eu quero entregar, no que eu quero realizar. Tenho uma paixão por isso absurda. Quero melhorar o lugar onde eu tô e fazer alguma coisa que seja relevante. É só isso. E espero ter tempo para fazer isso, né? Espero ter tempo para conseguir realizar essas coisas, assim. Eu acho que me tornar inerte com o tempo que eu tenho, para mim é algo que eu não quero me dar esse luxo, não, de desperdiçar esse tempo com isso. Eu quero fazer alguma coisa que eu possa deixar alguma coisa, algum legado, alguma coisa importante para as pessoas. Então acho que esse é o ponto do tempo para mim. Maravilhoso. Acho que a gente pode ficar falando sobre ideias a vida inteira aqui, mas eu acho que a gente vai terminar com essa fala do tempo e ele prometeu
cantar Manguetown para encerrar a entrevista. Adoraria, mas pô, não posso. Primeiro que eu ficaria muito emocionado se cantasse. E não dá, né, pô? Assim, mas a gente vai lá, coloca um sonzinho pra tocar, entendeu? Acho que nem posso usar YouTube, licença, não sei o quê. Não sei. Eu acho que Chico permitiria. Salve Chico Science. Exato. Chico é eterno pra caramba. E é isso, obrigado pelo convite, obrigado por essa conversa. Eu acho que foi bem diferente, nem eu imaginava que fosse para esse lado todo. Eu acho que as pessoas estão me conhecendo um pouco mais de um lado que era bem íntimo, mas eu acho que faz parte, é legal dividir isso um pouco. Obrigado. Valeu. Prazer.